Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Evangelho no lar. É o tema que trazemos para a reflexão da noite de hoje. Temos em torno de nós uma psicosfera constituída de energia espiritual, de fluidos espirituais. E ela pode ser boa ou má, dependendo do nosso comportamento mental. Se uma pessoa encontra-se em desequilíbrio, ela cria em torno de si uma psicosfera logicamente negativa. Mas, se essa pessoa busca se esforçar constantemente para a aquisição de virtudes, para o autoaprimoramento, naturalmente, cria em torno de si uma psicosfera agradável. Quanto aos lugares, não é diferente. Cada lugar tem a sua psicosfera peculiar. E ela é constituída dos desejos, dos pensamentos, das ideias ali alimentadas, pelos que vivem ou pelos que ali frequentam. Sendo de igual forma agradável ou desagradável, pela qualidade da energia que ali é construída. Assim, o nosso lar é um desses lugares que normalmente sofrem com essas energias construídas por nós, na maioria das vezes, energias negativas, criando ali uma psicosfera muitas vezes densa, que causa mal-estar nas pessoas que ali vivem. Vindo muitos a reclamar que se sentem mal no próprio lar. O que é muito ruim, porque o lar para nós seres humanos é o nosso abrigo, é a nossa proteção. É o primeiro de todos os lugares onde devemos nos sentir bem. E com essa psicosfera negativa, acabamos por sentirmos mal no nosso abrigo, no nosso aconchego. E é então que Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, vem falar dessas energias que construímos no nosso lar, por conta dos reencontros, dos relacionamentos ali estabelecidos. E ela comenta neste livro, Florações Evangélicas, que ela dá o título ao capítulo Cristo em Casa. Ela diz justamente assim, que normalmente no nosso lar, a nossa conversação, ela não é tão edificante quanto deveria ser na maioria das vezes. Ela raramente, palavras de Joana, é uma conversa, essas conversas acontecem com um caráter edificante. Como também no nosso ambiente doméstico, muitas vezes a intolerância se faz muito presente, a falta de entendimento entre todos, o amor é muito vivenciado dentro de interesses, a ausência desse amor desinteressado. E nessa constituição familiar, estão ali dividindo o mesmo sangue, pessoas que normalmente têm sérios compromissos de reajuste uns com os outros, devido a um processo onde em outras reencarnações um mal foi feito ao outro. E hoje, nessa oportunidade do reajuste, acabamos por, nessa vivência familiar, em alguns momentos, termos dificuldade, ou em vários momentos, dificuldade de relacionamento um com o outro. Porque trazemos na nossa memória espiritual recordações de traumas que vivemos junto com essas pessoas, trazemos lembranças tristes de situações vividas com essas pessoas, e quando estas
essas recordações na nossa memória espiritual estão afloradas, sentimentos de ódio, de animosidade, começam a se fortalecer no nosso ser. E então vem os desentendimentos, o desrespeito, a rebeldia, a revolta, a violência, a aversão, como dissemos, a animosidade. Então, assim, essa psicosfera passa a ser uma psicosfera densa, constituída de energias que vão nos fazer muito mal por serem destruidoras, serem as energias deletérias. E assim, quando Joana fala dessa construção de energias que nós estabelecemos no nosso lar, na nossa vivência doméstica, então ficamos a nos perguntar, então fazer o quê? O que pode ser feito para ajudar a amenizar, para manter ou construir uma qualidade de energia melhor para esse ambiente doméstico, já que estamos nessa grande oportunidade desse reencontro familiar com esses seres, com esses irmãos, com esses espíritos, com os quais temos pendências a resolver na nossa história reencarnatória. Assim, não há uma solução milagrosa. Não há uma mágica que possa ser feita, não existe. Porquanto a paz, ela depende do nosso esforço por buscarmos o nosso equilíbrio interior. Então, temos sim uma opção absolutamente positiva para nos ajudar nesse ambiente familiar mais equilibrado em nome de Deus, que é a oração em família. É um antídoto contra todos esses males que temos a enfrentar na vida. E é onde a doutrina espírita tem como campanha permanente o culto do Evangelho no lar. E esse culto do Evangelho, o primeiro dele, a prática do primeiro culto do Evangelho foi feita por Jesus. Quando ele se hospedava na casa de Pedro, temporariamente, na casa de Simão Pedro, e ali ele percebendo que a conversa já não estava uma conversa edificante, ela estava sendo improdutiva junto a todos que estavam ali reunidos, ele então pega as Sagradas Escrituras e convida as pessoas ali presentes a estudar, a ler o que estava ali contido. E naquela hora ele aproveita com palavras muito simples para esclarecer as pessoas ali quanto à importância do Instituto Doméstico. E começa a ler as palavras das Escrituras Sagradas e naquela hora ele convida a todos para a meditação, para o entendimento do que vinha a ser aqueles ensinamentos, instituindo ali naquele momento o primeiro culto do Evangelho no lar. E o que é realmente o culto do Evangelho no lar? No livro Desobsessão de André Luiz, ou melhor, Os Mensageiros de André Luiz, ele comenta, ele esclarece dizendo que o culto do Evangelho no lar é o estudo da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus sob a proteção da prece. Ele define com essas poucas palavras o culto do Evangelho no lar. Lembramos que o relato feito a respeito do primeiro culto do Evangelho no lar está contido no livro Jesus no Lar, de Nélio Lúcio. E este livro tem alguns volumes aqui na Biblioteca Bezerra de Menezes para empréstimo. Assim, André Luiz define o culto do Evangelho no lar como sendo o estudo da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. E para que serve o Evangelho no lar? Não fazemos ideia da grandiosidade, da bênção que é o estudo do Evangelho no lar. Podemos aqui, queremos traduzir em algumas palavras,
os benefícios do Evangelho no lar. Mas o nosso vocabulário ainda é muito pobre para conseguir definir o que realmente acontece no mundo espiritual nessa hora no nosso ambiente familiar em atendimento a todos que ali vivem. Os benefícios que sentimos com esses minutos dedicados ao estudo dessa obra do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Assim, ele serve muito para apaziguar os corações. Assim, com o culto do Evangelho no lar, vamos perceber que aos poucos essa intolerância que citamos anteriormente, a ira, as palavras azedas, vão se tornando menos presentes. E vamos ali, naquela reunião em família, encontrar a sustentação, a orientação para que a família possa bem se conduzir. É nesta hora em que busca-se essa unificação dos laços familiares que estamos tendo a oportunidade do esclarecimento, do entendimento. É na hora do culto do Evangelho no lar em si que temos a renovação das energias sob o amparo dos Espíritos amigos que vêm nos atender naquele momento. E que vêm fazer todo o trabalho de socorro, de atendimento que aquele lar tem por necessidade e por merecimento. Nessa hora de refazimento junto com a espiritualidade. É onde vamos renovar a psicosfera do nosso ambiente doméstico. Renovar as energias do ambiente com a oração. Um ato simples, humilde, porque para nos colocarmos em prece é necessária a humildade. E então, buscando o estudo do Evangelho, vamos ter todo este momento de prazer, de alegria, de conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Isso no plano carnal. Então, qual a repercussão disso no mundo espiritual? André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele vem falar da sua experiência no momento em que ele presenciou o culto do Evangelho no lar, na casa de Dona Isabel. Ela, que uma dedicada companheira de nosso lar, que estava reencarnada, cuidando naquela reencarnação dos seus 3 filhos, cujo marido lhe dava assistência ao seu lar do plano espiritual. E André Luiz, após presenciar o culto do Evangelho naquele lar, ele se dirige ao jardim e estava formando uma grande tempestade. E ele observa que ali no jardim havia algumas entidades que ele considerou, pela deformidade que elas apresentavam, um tanto aterradoras. E ele, vendo a presença daquelas entidades, notou que elas desejavam se aproximar da casa, adentrar aquela casa. Mas elas não conseguem e quando tentam, parecem até ficarem assustadas. E André Luiz não entendeu muito bem o porquê daquelas entidades de repente recuarem, como se tivessem levado um choque. E buscou então uma orientação no seu mentor, Aniceto. E ele, com muita paciência, com muito amor, vem explicar para André Luiz o que havia acontecido ali. Dizendo que aquelas entidades eram seres que ele, o espírito Aniceto, chamou de seres vagabundos da sombra. E eles procuram as casas, eles encontram as casas abertas e têm muita preferência pelas casas noturnas. E
naquele momento elas estavam buscando refúgio da chuva, que causava nelas medo, assustava, e pela água elas sentiam repulsa, agonia, porque não queriam ficar molhadas, numa sensação altamente terrena, como nós, encarnados no momento de chuva, naturalmente buscamos abrigo. E essas entidades assim estavam se comportando. E é onde ele esclarece ainda por que elas sentiram esse impacto e recuaram, por conta do evangelho que havia sido feito naquela casa. A energia que se construiu, a proteção exterior que se estabeleceu naquele ambiente, que para as entidades de sombra causa choque ao aproximarem-se dessa energia. É como um choque realmente a sensação que elas têm. Então elas afastaram-se, recuaram. E é onde ele continua dizendo da importância da oração, que as pessoas que têm por hábito orar, elas criam em torno de si uma verdadeira couraça de proteção. O mesmo acontece com o lar que tem por hábito a oração. O lar, ele passa a ter passa por um trabalho de construção de energia que é a proteção exterior que ali se estabelece naquele recinto. E continua dizendo que muito mais do que um momento de iluminação que se busca quando se abre o Evangelho para estudo por alguns minutos, uma vez por semana, muito mais do que um momento de iluminação, é um momento é um processo que se desenvolve ali, um processo sofisticado de proteção espiritual. E que para essas entidades, como dissemos, essas entidades sombrias, elas sentem um impacto muito grande e não conseguem se aproximar. Joana de Ângeles, no livro Mestre de Amor, ela fala que quando alguém faz o culto do Evangelho no seu lar, ela beneficia toda a rua. E se é num prédio, alguém num apartamento que fizer o culto do Evangelho no lar, está beneficiando todo o edifício. Para termos ideia do poder que tem a oração, dos benefícios que se tem com o culto do Evangelho no lar. Dessa forma, como então realizar o estudo do Evangelho no lar? Muito simples. Precisamos acreditar no que vamos fazer, primeiramente. Confiar nessa atividade, onde, uma vez por semana, num horário, num dia fixo, vamos nos reunir para estudar o Evangelho de Jesus. Uma água será colocada à mesa para que seja fluidificada pela espiritualidade e deve ser tomada ao final do estudo. Feito isso, se possível, é interessante que se prepare o ambiente, a casa, alguns minutos antes, silenciando, desligando uma televisão, um som, como quando fazemos para receber alguém muito especial, quando tomamos todos os cuidados, fazemos todos os preparativos para que o momento de receber o nosso convidado seja o mais satisfatório possível. Então, é interessante acalmar alguns minutos antes, qualquer barulho, silenciar o ambiente. Assim feito, reunimos-nos à mesa com a água posta, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o que indicamos para o estudo, que pode ser aberto ao acaso ou estudado em sequência, pela sequência dos capítulos. Assim colocado, fazemos uma prece simples. Não importam as palavras que muitas vezes desejamos colocar, as mais bonitas. O que importa é o sentimento que existe no nosso coração. Fazemos a prece, abrimos o Evangelho, lemos um trecho, comentamos no máximo 15 minutos
Não é necessário mais que isso. No máximo 15 minutos. Buscando entender o que ali está sendo colocado, trocar ideias, colocar algum exemplo prático, se for o caso. Uma conversação tranquila, amiga. E assim, após isso, fazemos a oração de encerramento. E está feito o culto do Evangelho. Uma vez por semana, num dia e num horário fixo. Recomendações. Não é interessante e devemos evitar transformar o culto do Evangelho no lar numa sessão mediúnica. A sessão mediúnica acontece no centro espírita, com pessoas devidamente preparadas para a atividade. Estamos apenas buscando um momento de oração em grupo no nosso lar. Não transformar uma reunião de culto do Evangelho no lar em reunião mediúnica. Visitas inesperadas. Devemos estar atentos para que elas não sejam motivo para interromper o nosso culto. Convidemos, se elas não desejarem participar conosco, peçamos permissão por alguns minutos e façamos o nosso estudo. Imprevistos vão surgir inúmeros, principalmente quando estivermos iniciando a prática. Mas também, é como dissemos, ficar muito atento para que estes imprevistos possam ser contornados e o Evangelho possa permanecer no mesmo dia, no mesmo horário. Crianças participarem do Evangelho. Desde que tenham condições, não importa se ainda são tão pequenininhas, mas se têm condições de se sentarem conosco à mesa, façamos isso sem receio algum. A princípio, elas vão querer levantar, porque não tem nada de interessante ali para elas, principalmente porque vai silenciar, vai ficar tudo muito quieto. Mas insistamos, porque normalmente as crianças, elas são educadas com rotina. A rotina é fundamental na vida de uma criança e ela aceita facilmente rotina. E ela vai entender aos poucos que aquele dia, que aquele horário é o horário do culto do Evangelho no seu lar. E ela vai passar a se sentar conosco e aguardar ali os 15 minutinhos de oração. De rotina vai virar hábito. E temos a esperança de que quando elas crescerem, as crianças, os nossos filhos, eles também consigam, no seu lar, implantar o Evangelho no lar. Porque é uma recordação sadia que fica do bom exemplo como pais que vamos lhes dar. Mas na minha casa, sou eu com o mundo do ideal espírita. Os outros com os quais eu vivo não partilham da mesma ideia. Não importa. Teresa de Brito fala no livro Vereda Familiar que se assim for, que busquemos o recolhimento no nosso aposento, no lugar mais tranquilo da casa, e façamos ali, humildemente, a nossa prece, a leitura, tomemos a água e toda a casa será beneficiada. O importante é confiarmos no poder e nos benefícios do Evangelho. É a recomendação de Teresa de Brito. Façamos, respeitando o direito dos outros de não comungarem conosco do ideal espírita. É um direito deles. Mas nós que já temos a convicção espírita, podemos e devemos fazer o estudo do Evangelho no nosso lar, mesmo que sozinhos. Assim, não há, então, impedimento nenhum para que possamos abrir as portas do nosso lar para Cristo. E, logicamente, estamos abrindo as portas do nosso coração. É um momento divino, é um momento de festa. E ao longo do tempo, certamente vamos notar muito mais os benefícios que tem o estudo do Evangelho em um lar. Trazer a presença de Cristo através dos ensinamentos, das orientações, do esclarecimento contido ali em o Evangelho. Se quisermos agregar junto ao Evangelho, ali em estudo, outras informações de outras obras que estudamos na doutrina espírita, de conhecimento que temos em relação ao assunto, mais interessante e enriquecedor será a nossa conversação. Então, é um convite que a doutrina espírita nos faz. Estudemos o Evangelho em nosso lar. Estudemos em família.
façamos para as nossas crianças disso uma rotina. Se elas tiverem condições, permitamos que leiam um trecho. Talvez vão gaguejar, não vão entender o que vão falar, mas ela vai se familiarizar com o material que ali chega à sua mão, com o vocabulário da doutriníssima. Hoje, propositadamente, foi entregue essa mensagem, que são as pílulas, as conhecidas pílulas que recebemos logo que chegamos ao centro, oração do lar. Leamos com carinho, porque certamente a irmã Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, tem conselhos, orientações muito interessantes aqui para nós. Muito obrigada pela atenção de todos, que a paz de Jesus nos envolva. O livro Jesus no Lar, como dissemos, tem aqui na biblioteca para empréstimo. O Conduta Espírita também tem esse livro aqui para empréstimo de André Luiz. Os livros aqui citados. Os mensageiros também têm, só que está emprestado, já verifiquei. Muito obrigada pela atenção de todos.